vamos estar trazendo uma palavra hoje no livro de Gênesis, cujo tema é Deus proverá. Livro de Gênesis, seu capítulo de número 22, do seu versículo 4. Apenas o versículo 4 e nós vamos falar um pouco dessa passagem no decorrer da palavra. Gênesis capítulo 22, seu versículo de número 4 diz: Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estar ouvindo a Tua palavra, de estar, Senhor, ó Deus, nos alimentando, ó Pai, deste alimento espiritual, Senhor. Pai, eu peço que esta palavra, Senhor, entre em cada lar, em cada coração que neste momento o Senhor está angustiado, que neste momento, ó Pai, está, Senhor, aflito, ó Pai. Alcança, Senhor, o maior número de pessoas, ó Pai, através, Senhor, da internet, ó Deus, Senhor, que possa, Senhor, fazer, ó Pai, aquilo da qual o Senhor determinou, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém. Bom, irmãos, no livro de Gênesis, do seu capítulo 22, a Bíblia nos mostra, nos fala sobre Abraão. Abraão, como muitos conhecem, e bem falado, o nosso patriarca, o pai da fé. E aqui no seu capítulo 22, ela frisa a parte que Deus, ele chama Abraão e fala: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, e oferece para mim. E é interessante porque Deus, ele chega a pedir, ele já fala: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, e o oferece. Pois bem, no decorrer da palavra, Abraão obedece à orientação de Deus, ele pega o teu filho, ele vai até o lugar e ali ele faz todo o preparativo para fazer o sacrifício. Mas nós conhecemos muito a história de Abraão e eu já ouvimos muita pregação a respeito do sacrifício de Isaac. E eu fico pensando muitas das vezes como que não foi, porque se nós formos lá atrás, voltarmos um pouco sobre a história de Abraão com seus 75 anos, Deus chama Abraão. Abraão se chamava anteriormente Abrão. Abraão, sai do meio de tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão então pega ali sua esposa, vem acompanhado do seu sobrinho Ló, e ele sai para uma terra. E eu fico me perguntando, que terra? Aonde? Para onde? A gente olha para um lado, olha para o outro, e Abraão, ele entende essa orientação de Deus e ele segue. Ele vai, ele caminha. E Deus, ele faz ali, então, promessas a Abraão no decorrer desse período. Ele chama Abraão, ele diz que Abraão terá uma descendência numerosa, ele promete uma terra a Abraão. Olha, sai do meio de tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali ele começa a fazer promessas a Abraão. Então Abraão sai. Mas uma das promessas que Deus ele faz ali, uma aliança que Deus faz, é a descendência de Abraão. No decorrer do tempo, Abraão já avançado de idade, sua esposa Sara já avançada de idade, e a única coisa que Abraão tinha eram os seus servos. Tudo aquilo que Abraão ia conquistando, não tinha quem ele deixar. E chega um determinado momento que Deus ele olha, faz Abraão olhar as estrelas do céu, a areia do mar, e ele fala: assim será a sua descendência numerosa. Mas Abraão não tinha filhos. E é interessante que no decorrer dessa história, no decorrer desse feito de Abraão, eu fico imaginando e trazendo para os nossos dias atuais. Quando nós chegamos até a presença de Deus, nós estamos perdidos.
vagando, sem rumo, sem direção. E Deus nos chama, Deus faz promessas para nós. Deus nos limpa, Deus nos transforma. Aqui estamos falando de um homem que acredito eu que não era do jeito que muitos ali viviam. Abraão, provavelmente ele era um homem temente ao Senhor. Sua família temente ao Senhor. E nós, pecadores, se achegamos até a presença de Deus e Deus faz promessas para nós. Deus nos limpa, Deus nos dá vestes novas, a sociedade começa a nos olhar diferente, lugares aonde nós entrávamos e era, vamos dizer assim, as pessoas não nos olhavam com bons olhos, elas já começam a olhar diferente, a nossa postura começa a mudar, a nossa vestimenta muda, e nós ficamos confiantes na promessa que Deus faz. E todo crente, ele tem uma promessa. Mas o tempo vai se passando. E é interessante que Deus faz a promessa do filho para Abraão, e no decorrer do tempo essa promessa não se cumpre, vai demorando, eles vão ficando mais avançados em idade, e Sara, sua esposa, resolve dar um jeito. É o costume que muitas pessoas têm, de querer dar um jeitinho para Deus, facilitar. E o que ela me faz? Pega a sua, vamos dizer no dia de hoje, pega a sua empregada, a sua serva, olha, deita ali com Abraão e ali vai ser gerado um filho. Mas não era essa promessa que Deus tinha feito. Não era desta maneira que Deus queria trabalhar na vida de Abraão, na descendência de Abraão. E quantas vezes promessas que Deus nos faz sai totalmente diferente, não pelo fato de Deus mudar a história, mas sim pela gente querer facilitar para Deus, como se Deus não fosse capaz de cumprir o que Ele promete. Deus nos promete algo, vai se passando o tempo, ficamos tão aflitos, ficamos tão preocupados, ficamos envelhecendo e falando, não, Deus não vai mais agir ao nosso favor, então eu vou ter que fazer um jeito. Eu vou dar um exemplo simples, que acontece muito, eu já vi, e vou ser bem sério, eu já até vivi. O exemplo mais simples, nós entramos na igreja, nós estamos passando por um estreito. Não é esse foco que eu quero abordar nessa palavra, mas um exemplo simples. Nós entramos na igreja, Deus faz promessa, e a maioria do homem ou da mulher que não tem um veículo, ela quer um veículo. E começa a orar nessa causa. Senhor, me ajuda, eu estou passando um estreito, pegando um ônibus, o ônibus, muitas das vezes eu perco o transporte, apertado e tal. E no decorrer da sua vida cristã, da sua oração, do seu clamor a respeito dessa causa, Deus ali ele promete, no tempo oportuno você vai conquistar essa bênção. Mas passa 1 ano, passa 2 anos e você continua ali no aperto, continua ali passando aquelas provações, pegando chuva e etc. E você começa a querer dar um jeitinho para que essa bênção chegue até as suas mãos. E você olha um veículo, você olha outro, mas não é o tempo de Deus. Mas você olha e fala, Deus, eu vou dar esse jeitinho aqui, vai dar certo. Talvez você não tenha uma condição financeira no momento para adquirir uma prestação, mas você faz aquela conta rápida, olha, eu vou ter esse valor aqui, eu posso dar essa de entrada, eu posso fazer isso e vai dar tudo certo. E adquire um bem, um custo. Uma vez o pastor ministrou, e eu foquei muito nessa palavra, a sua alegria na bênção agora, de momento, será a sua tristeza e frustração futura. E você dá aquele jeitinho para Deus. E você sai todo contente. Glória a Deus, que bênção, olha o meu carro. Mas vai se passando o tempo, vai se chegando as prestações e PVA e etc. O que era bênção, alegria, no começo já começa a se tornar peso e frustração para você no futuro. Isso já começa a te desmotivar. Começa a chegar a carnê, começa a chegar a cobrança. E aquilo que você tanto pedia para Deus e deu um jeitinho para que se arrumasse, começa a ser um motivo de murmuração. Senhor, eu estou endividado. Senhor, tem misericórdia. O diabo entrou nas minhas finanças. Basicamente foi o que Sara quis fazer com Abraão. Olha, eu já estou ficando velho, eu sou estéril, eu não tenho filho. Olha, eu acredito que não vai vir filho para a sua descendência.
Então vamos dar um jeitinho? Vem cá, pega aqui a H, faz um filho com ela que vai ser sua descendência. No momento estava tudo bem, parecia que estava tudo tranquilo. Mas vai se passando um tempo, Ismael nasce e Abraão tem 86 anos. Vai se passando o tempo, Ismael está ali, está crescendo. Era uma bênção, era um filho. Acredito que não tinha problema algum. Mas quando Isaac chega, aquilo que lá atrás não tinha problema começa a se tornar perturbação para Sara e Agar. Começa a ter contenda, até chegar ao ponto de Sara pedir para Abraão mandar Agar e Ismael sair fora, sair para o deserto, ir para outro lugar, sair daquela casa. Então vejamos bem, Deus faz a promessa, mas é no tempo dele. Deus fez uma promessa para Abraão, foi se passando o tempo, mas Deus é fiel. Deus ele cumpre. Não podemos fazer igual Sara, querer dar jeitinho para as coisas acontecer. E Abraão então, com os seus 100 anos de vida, chega a promessa de Deus sobre ele. Chega a promessa do seu filho, a promessa da onde sairia a descendência que Deus tinha preparado para Abraão, que era Isaac. Vem aquela alegria, nasce Isaac, Abraão com 100 anos, 25 anos esperando a promessa. 25 anos esperando um herdeiro. 25 anos, eu imagino a comemoração, como que não foi? Vem todo o preparativo, por isso que eu falo, Deus quando Ele quer dar uma bênção, para essa bênção ser perfeita na sua vida, Ele prepara tudo. Então Ele dá uma orientação a Abraão, Ele manda circuncisar a todos os descendentes de Abraão, a Abraão se fica circuncisa, o Isaac vem circuncidado. Então tem todo um preparativo, não é de qualquer jeito, Deus ele faz tudo perfeito. Porque quando vem a bênção nas nossas mãos, vinda da parte de Deus, nunca você vai ter tristeza a respeito dessa bênção, problema a respeito dessa bênção. Ela vai vir para somar na sua vida, não para trazer transtorno, perturbação, fardo. Porque Deus ele faz tudo perfeito. Então, pegando um gancho nessa palavra, se Deus te prometeu, está se passando tempo, espere em Deus. Continue confiante, continue crendo. Eu estou no deserto, o deserto é para te moldar. O deserto é para quando você chegar na terra que manda leite e mel, você olhar para trás e falar, eu venci, eu conquistei. Não com orgulho, mas confiante, mas alegre e glorificando a Deus. Porque o propósito de Deus nos abençoar não é nada mais, nada menos que nós rendermos honra e glórias ao nome dEle. As pessoas, quando olham ao nosso redor, falam, nossa, essa pessoa conquistou isso, e a gente vem tão feliz glorificando a Deus, isso gera no coração delas também essa vontade de adorar, essa vontade de glorificar. Então Deus faz tudo Deus tem um propósito. Então não podemos dar jeito para as coisas de Deus. E depois de 25 anos esperando, nasce Isaac. Abraão ali feliz com seu filho moço, crescendo. E há uma alegria para um pai ver seu filho, seu herdeiro, seu descendente, né, nascer, crescer, as coisas se concretizar, as coisas dando certo. E num determinado dia, num determinado tempo, Deus, por bem, Ele olha Abraão e chama Abraão para conversa. No capítulo 22, seu versículo 1 diz, e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Imagine, você está ali com seu filho, é uma promessa, você esperou tanto tempo para aquilo acontecer, você já está avançado em idade, aos olhos humanos era uma coisa impossível de se acontecer, no nosso dizer hoje, um idoso, uma idosa gerar filhos. Abraão está ali feliz e de repente Deus olha e fala, olha, pega aí a sua promessa e que eu preciso dela, sacrifica ela
para mim. Eu quero ela para mim. Imagine, nos dias atuais eu acredito que o ser humano não seria capaz dessa tamanha obediência. Porque nós nos apegamos com bens materiais ao ponto de abandonar Deus por bens, por coisas terrenas. Imagine numa petição dessa, sabe? E Abraão, ele olha, obedece. E a Bíblia diz que então Abraão se levantou pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Eu fiquei imaginando 3 dias você andando com a sua promessa e imaginando, eu vou ter que sacrificar. 3 dias de caminhada, não foi, pegou aqui, foi ali no monte e já sacrificou. Não, foi 3 dias caminhando. A Bíblia diz que ao terceiro dia, ele avista o lugar de longe. Falamos muito da fé de Abraão, mas há detalhes que não, cara, é impressionante esse homem. E olhar para o seu filho, e mais interessante ainda, porque na mente, na cabeça de Abraão, pela palavra que ele mostra que ele não está preocupado com isso. Ele está tranquilo, porque os seus servos, eles estão acompanhando, e quando chega no lugar ele disse, olha, espera aqui, eu e o moço vamos subir até o monte, vamos subir até essa montanha, e já nós retornaremos. Mas se observarmos, em nenhum momento Deus falou que ele iria voltar com Isaque. Ele apenas pediu o sacrifício. Mas em nenhum momento ele falou, olha, vai lá, sacrifica, mas eu vou ressuscitar Isaque e vocês voltam para casa. Só para fazer. Não. Ele dá uma ordem a Abraão. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai até o lugar que eu vou te mostrar e oferece em holocausto em meu nome. Mas ele não disse para Abraão que ele iria ressuscitar Isaque depois desse holocausto. Mas Abraão, ele está convicto. Ele olha para os seus empregados ali e fala, espera aqui, só eu e o menino vai subir. Mas não, vamos ali, vamos fazer uma adoração e vamos voltar. Então ele sobe aquela montanha, aquele lugar. E ele começa ali a fazer todo o preparativo. A Bíblia diz no seu versículo de número 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cabeça normal pensando, a gente vai sacrificar. Dá-se a entender que Abraão não disse para Isaque o que aconteceria, o que ele iria fazer. Talvez até porque ia deixar o menino aflito. Falar, poxa, eu estou indo para um lugar onde meu pai vai me matar, vai me sacrificar. E Isaque, ele está observando tudo. Está tudo perfeito. Até chegar ao ponto de, peraí, vamos fazer um sacrifício, mas aonde está o cordeiro? A gente trouxe lenha, trouxe o cutelo, trouxe tudo, menos o cordeiro. E ele então indaga com seu pai. Pai, a gente já está aqui no lugar, mas e o cordeiro? E Abraão novamente, confiante no Senhor, ele olha para o seu filho e disse, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E no seu versículo de número 9 diz, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Observa, eles estão chegando até o lugar. Isaque, ele observa que não tem o cordeiro.
Ele pergunta para o seu pai: pai, cadê o cordeiro? Só tá nós dois aqui, e aí? Deus proverá o cordeiro. Mas chega até o lugar, o cordeiro não está lá. Abraão, então, ele faz todo o preparativo, ele amarra Isaac, ele deita Isaac sobre a lenha. E eu fico não só imaginando, como até nos estudos, observando alguns estudos, a obediência também desse filho, o respeito que esse filho tinha pelo seu pai. Porque ele observou que não tinha um cordeiro. Então, se tem um lugar que vai fazer um holocausto, que vai fazer um sacrifício, não tem um cordeiro, eu estou sendo amarrado, estou sendo colocado sobre a lei, então eu vou ser o sacrifício. Mas ele não fala, ele não briga, ele não se debate, ele apenas obedece. Ele vê o seu pai fazendo toda ali as coisas que tem que ser feitas para o holocausto, mas em nenhum momento a Bíblia aqui mostra que Isaac saiu correndo, que Isaac lutou com seu pai Abraão. Não, ele ficou quieto. O temor, o respeito pelo seu pai, o respeito por saber, imaginar, se meu pai está fazendo isso, ele deve estar sabendo o que ele está fazendo. Hoje, eu vejo tantas situações aí que esse temor dentro dos lares acabou. Aí você me pergunta, mas no mundo? Não. Esse temor dentro dos lares cristãos. Hoje não tem mais essa reverência. A Bíblia diz: honrai o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Mas hoje não tem mais essa reverência, esse respeito, esse temor pela autoridade maior que está sobre o filho. A autoridade maior sobre nós é Deus, mas a autoridade maior sobre o filho que na terra é o pai, a mãe. E hoje não tem. Eu vejo aqui Isaac, ele quieto. Abraão, ele sobe com Abraão até o lugar, chega ali no lugar onde vai ser o sacrifício. Abraão diz: olha, meu filho, Deus vai prover o cordeiro, mas chega lá na hora, não tem o cordeiro. Isaac, ele fica quieto, ele não entra em rebeldia com seu pai em nenhum momento. Abraão, ele amarra, ele põe as cordas sobre Isaac, ele deita Isaac sobre o lugar, e Isaac, ele está quieto. Quantas vezes eu já observei, às vezes o pai falar alguma coisa, uma orientação de bem para o seu filho, e ele já gritar, já sair batendo. Lares do mundo, do ímpio? Não, lares cristãos. Pessoas que se dizem cristã. E isso nos faz também refletir. Essa palavra, o sacrifício de Isaac, nós já vimos milhares de pregações, mas isso nos faz também refletir como que está a nossa obediência, a nossa autoridade dentro de casa. Quando o pai dá uma orientação ao filho, a mãe dá uma orientação ao filho: olha, faz assim, olha, Deus vai prover. Quantos filhos que chegam e pedem algo para o pai não tem condição, ou o pai está em um propósito financeiro diferente, fala: olha, agora não é o momento, e gera uma polêmica, uma discussão, uma briga, uma contenda, por uma coisa tão simples. Então a importância de voltar essa reverência dentro dos lares, a importância de voltar esse temor dentro dos lares, a obediência perante a Deus e a obediência perante a nossa autoridade dentro de casa, a autoridade do pai, a autoridade da mãe. E Isaac, ele nos ensina isso extraordinário. Esse ensinamento de Isaac é extraordinário. Se calar. Meu pai está fazendo, se ele está fazendo assim, ele sabe o que está fazendo. Ele apenas me trouxe até aqui. Se eu não sei, ele é mais velho que eu, ele sabe. Então, vai chegando toda aquela cena, toda aquela situação, e Abraão, ele está convicto. Ele está convicto, ele subiu dizendo que ele iria apenas adorar e voltaria com seu filho. Mas chega um momento, o cordeiro não aparece, Abraão então faz toda aquela cena, ele pega o cutelo e quando ele vai sacrificar Isaac, o anjo brada: Abraão, não faça isso, Abraão. Não faça isso com o menino. Glórias a Deus. Eu imagino, ele iria fazer, porque foi uma ordem de Deus. A obediência dói o coração. Era a promessa, foi 25 anos esperando essa promessa. Imagine que
ele deve ter questionado assim no seu íntimo. Poxa, foi 25 anos, mas se Deus pediu, vamos lá, Deus vai. E quando ele sobe, ele está convicto que Deus ele só apenas está provando, mas Deus, por mais que ele matasse, ele ia ressuscitar Isaac. Mas são 25 anos de espera. 25 anos que eu tô ilustrando aqui, quando ele sai do meio da sua parentela. Mas tem anos anteriores, porque Sara era estéril. E acredito que o desejo, e até a Bíblia nos mostra que o desejo de Abraão ser pai era bem anterior. Então eu tô frisando 25 anos de quando ele sai do meio de sua parentela e segue a orientação de Deus. Mas o desejo de Abraão ser pai é bem antes disso. E quando de repente Deus pede. Mas o anjo brada: não faça isso, Abraão. No seu versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. O tema é Deus proverá. Quantas coisas Deus nos pediu. E muitas das vezes foi promessas que Deus nos pediu. Deus falou que nós iríamos ser abençoados em tal área. Mas chegou um determinado momento que Deus pediu essa bênção em sacrifício. E quantas vezes o nosso coração se fechou e não obedecemos. Mas o propósito de Deus querer essa bênção não é porque Ele dá e toma, não. É porque além de Ele observar, querer saber até onde nós vamos por amor a Ele, o propósito também maior é de honra e glórias ao nome dEle. Porque uma vez que nós somos capazes de entregar os nossos filhos por obediência a Deus, o nome do Senhor é glorificado bem mais. Até que ponto nós estamos dispostos a sacrificar o nosso Isaac por obediência a Deus? Entenda, queridos, que Deus ele não quer nada do que Ele te prometeu. Ele diz que você vai ser abençoado em tal área, você vai ser abençoado em tal área. E quando você tiver essa bênção, se porventura Deus pedir, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus não vai te desamparar. Talvez você clamou tanto por um emprego, e de repente Deus foi e tirou esse emprego. Mas não era para você ficar desmotivado. Não era para você ficar entristecido. Poxa, eu clamei tanto, Deus falou que ia acontecer, que essa porta era grande, que ia se abrir, a porta se abriu e de repente se fechou. Glorifique o nome do Senhor. Acredite, porque se Ele fechou, porque o propósito dele é te deixar numa porta maior ainda. Porque o nome dele que vai ser glorificado. Imagine se Abraão ele retém, ele fala: não, eu esperei tanto tempo por isso. Não vou de jeito nenhum. Meu filho amado, eu amo demais esse menino. Foi 25 anos depois que eu saí lá do meio dos meus parentes. E fora isso, do tempo que eu casei com Sara, eu quero ter um filho e ela não me concebeu. Agora que veio um milagre, não vou. Ele poderia ter questionado tantas coisas. Mas Deus queria fazer ele maior ainda. Deus queria se tornar o nome de Abraão maior ainda. Mais do que é hoje. Até hoje, olha esse feito. Foi há anos e anos atrás e nós lembramos e glorificamos a Deus por esse feito. Então, quando alguém olhar para você e falar: poxa, estava tão feliz, falou tanto que Deus abençoou. E quando as pessoas chegarem e falarem: ei, cadê aquela bênção lá? Você não disse que era de Deus?
Você perdeu? Você falou, não, querido, eu não perdi. Que Deus está renovando, que tem algo melhor ainda para Ele me dar. Ah, mas você não vai ficar triste? Não. Foi Deus que tomou? Não, Deus não toma nada de ninguém. Deus não tomou Isaac. Deus só queria ver até que ponto Abraão chegaria em obediência a Ele. Até que ponto você está disposto a chegar para observar o poder de Deus. Para que Deus manifeste o poder dele sobre a sua vida. Tem um hino que é muito conhecido, que o cantor ele fala para Deus levar ele até o mais profundo. Até o mais profundo. Que é oceano, se não me falha a memória o nome. Me leve o mais fundo. Me leve o mais fundo. Mas até que parte dessa profundidade você está disposto a ir com o Senhor? Porque você chegar até o profundo dói. Falta ar, falta forças. E quando você chega realmente lá no fundo, é o momento que você está mais quebrado. Até que ponto nós estamos dispostos a chegar nesse profundo com o Senhor? Até que ponto nós estamos dispostos a falar, Deus, me leva? Porque se você está descendo, você está indo no fundo do poço, você não está levando nada com você. Pelo contrário, você só está perdendo. É aquele momento de perda. Você tem uma coisa que você está no seu processo de perda. Você está no seu processo de perda do emprego, você está no seu processo de perda de saldo financeiro, você está no seu processo das coisas começarem a dar errado, projetos não se concretizar, e você está caindo, mas até que ponto você está disposto a descer glorificando o nome do Senhor? Para que no momento que você chegar realmente no profundo, Deus chegar com providência. Tem pessoas que não conseguem chegar até esse profundo. E quando você chega nesse profundo, não tem mais nenhum lugar para você ir, a não ser voltar novamente para cima. E tem pessoas que nesse processo que ela está em queda, elas murmuram e abandonam o Senhor. Mas quando você para pela metade, você está caindo, aqui está o fundo, você está caindo e você para por aqui, segura em alguém, pede socorro para alguém, e eles te seguram e puxa de volta, você não chegou, ainda tem esse pedaço para cair. Você ainda não está moldado. Mas quando você está caindo e você chega no fundo, não tem mais para onde você ir. Não tem mais para onde ir. Para. Nesse período de queda você perdeu muitas coisas. Está doendo demais. É dolorido. No processo de impacto da queda do poço, o corpo dói. Vem feridas. Vem marcas. Vem dores. Vem todo tipo de sensação ruim. Porque é numa queda, você está caindo. O impacto é forte. O corpo sente. Mas é igual quando a gente se machuca. A gente vai cheio de dor para o hospital. Dói, passar aqueles medicamentos. Você sente todo aquele processo de trocar curativo. Mas chega uma hora que ele cessa. E quando você vê as marcas, você lembra da queda, mas você fala, eu superei. Eu venci. É quando você chega nesse fundo do poço. Você chega ao seu limite. Não tem mais para onde você ir. Você está todo dolorido, todo entristecido, todo cheio de marca. Mas aí Deus olha e fala, agora eu tiro ele daí. Aí Deus começa a te puxar. E para esse fundo você não vai mais. Para esse fundo você não cai mais. E é onde você começa a sair daqui de baixo e começa a subir. Você vai subindo. E você vai subindo. Para esse fundo você não volta mais. A importância de entender que quando nós estamos no processo de perdas, continue glorificando ao Senhor. É difícil? Claro que é. Mas a Bíblia nos ensina, e não só por Abraão, há tantos outros feitos, até no Novo Testamento, como que Deus entra com providência. Aonde Deus entra com providência. Foi preciso Abraão chegar até o monte, foi preciso Abraão amarrar Isaac, foi preciso Abraão deitar Isaac, foi preciso Abraão pegar o cutelo, levantar. Na hora que ele foi descer para sacrificar Isaac, o anjo bradou. Ele teve que passar todos os processos. Foi 3 dias caminhando com Isaac,
subiu, Isaac fez perguntas, Isaac indagou, olha, cadê o cordeiro? Deus proverá. Talvez você está nesse processo indagando. Ih, não vai acontecer nada. Como é que tá? E agora? Eu quero te dizer, querido, Deus proverá sobre a sua vida. Pega de exemplo Abraão, a fé de Abraão, e exercita ela. Continue glorificando, continue exaltando, continue íntegro para o seu Deus, continue fiel para o Senhor. Não murmure, não desanime, não olhe para o Egito, não volte para trás. Se Deus ele te falou, eu vou fazer, eu vou te colocar, eu vou cumprir, permaneça fiel ao Senhor. Amém? E eu encerro essa palavra, essa mensagem no dia de hoje, dizendo, Deus proverá na sua vida. Deus é fiel. Se você perdeu uma promessa, uma bênção que outrora ele disse, chegou e você perdeu, fique tranquilo. Fique tranquilo. Isaac era uma promessa de Deus. E quando Deus pediu, não foi preciso Abraão matar. Pelo contrário, se cumpriu tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. E está se cumprindo até o dia de hoje. A descendência de Abraão é numerosa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra, Senhor. Pai, que as pessoas que ouviram essa ministração, Senhor, que está nesse processo de perdas, está nesse processo, ó Pai, de provações, ó Deus, e não entende o porquê que está acontecendo tantas coisas, ó Pai, negativas, não entende se é o diabo que está agindo, não entende se é por falta de vigilância, Senhor. Pai, que eles venham entender, Senhor, que nesse processo de perda o Senhor está moldando, o Senhor está tratando, porque o Senhor tem algo futuro para a vida deles, ó Pai. E o nosso coração tem que estar puro perante ao Senhor. O nosso coração tem que estar sincero perante ao Senhor, ao ponto de entender que se for preciso nós mendigarmos, o Teu nome será glorificado, ó Pai. Ao ponto de entendermos se for preciso perder tudo, mas que o Teu nome continuará sendo glorificado, ó Pai. Podemos perder tudo, mas menos a Tua presença, Senhor. E talvez muitos estão neste processo, ó Pai. Que eles venham entender que tudo é para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Pai, entra agora na vida de cada um deles e restaura, Senhor. Dê força, dê ânimo, ó Pai. Dê sabedoria, Senhor, para esses que estão enfrentando o dia mau, ó Pai. E tendo a certeza que Senhor, a alegria virá, Senhor. O dia perfeito virá. As coisas tornarão, Senhor, a concretizar na vida deles, ó Pai. Promessas que o Senhor fez irão se cumprir, ó Pai. Mas é importante que nós permanecemos firmes no Senhor, convictos no Senhor, exercitando a fé nesses dias maus, nesses dias, Senhor, ó Pai, que não está sendo fácil, mas a nossa fé tem que ser exercitada, Senhor. Eu te louvo, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te honro, eu glorifico o Teu santo nome, ó Pai, pois o Senhor não mudou. O Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac e o Senhor é o Deus de Jacó, Pai. O Senhor é o mesmo Deus que fez feitos extraordinários. O Senhor é esse mesmo Deus. O Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, Pai. O Senhor não mudou, o Senhor não mudará, Pai. E é por isso que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz para todos que estão assistindo esse culto. Nós iremos começar aqui com louvor e que a graça do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família. Que nesse momento difícil que nós estamos passando longe da casa do Senhor, longe de estarmos aqui presentes, que nós possamos interceder pelos outros em casa para que essa situação acabe, para que nós possamos estar aqui em breve para adorar o Senhor. Porque é muito ruim ficar distante da presença do Senhor. Hoje é um culto especial para estarmos todos aqui reunidos, participando da ceia, mas foi na vontade de Deus que nós não estivéssemos aqui, porque tudo é pela vontade dEle, coisas boas e coisas ruins é da vontade dEle. Amém? Nós vamos louvar, esse louvor é muito conhecido. Você que estiver em casa, ministre sobre a sua vida esse louvor, sobre a sua família.
do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos e todas podemos participar. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Todos e todas podemos participar. Senhor Jesus, nós entregamos, Senhor amado, a nossa vida por mais esse período nas tuas mãos. Agradecemos, Senhor, a dádiva do pão, a dádiva do cálice. Esteja conosco o teu Espírito Santo. Por isso nós agradecemos, hoje e sempre. Amém. E a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E nós dizemos bem forte: Amém.